Hoje eu vou contar a história de um homem que, por causa de um erro cometido na juventude, sofreu pelo resto de sua vida. Seu nome era Jean Valjean, filho de um pobre casal de camponeses. Não teve a oportunidade de frequentar a escola por virar órfão muito cedo. Vivia com seu irmão mais velho e seu marido. Quando completou 25 anos, sua irmã já era viúva e mãe de 7 filhos. Ele se viu como pai dessas crianças e passou a sustentar a família. O que mais doía em Jean Valjean era ver as crianças com fome. Acaba ficando sem trabalho e resolve quebrar o vidro de uma padaria para roubar um pão, mas acaba sendo pego pelo padeiro. Foi levado ao tribunal e condenado por roubo com arrombamento durante a noite em uma casa habitada. Levou 5 anos de pena, mas tentou fugir várias vezes da prisão, aumentando assim cada vez mais ela. Quando finalmente cumpriu sua pena, ele foi libertado. Oi, meu nome é Jean Valjean. Sou um ex-forçado, passei 19 anos na prisão. Já procurei 2 albergues, mas não me aceitaram. Quando já tinha desistido, uma senhora falou para eu tentar aqui. Aonde estou? Aqui é um albergue? Não me importa de pagar, tenho dinheiro, juntei enquanto estava na prisão. Posso passar a noite aqui? Não, meu jovem, aqui não é um albergue. Eu sou apenas um padre que mora na região. Vamos, entre, a ceia já está pronta. Muito obrigado, não estou acreditando. Tenha uma boa noite, meu jovem. Obrigado, uma boa noite ao senhor também. Jean Valjean tinha visto na ceia alguns talheres de prata maciça que dariam um bom dinheiro a ele, e acaba roubando e indo embora. Jean Valjean, você voltou, que bom. Eu havia lhe dado os candelabros também, você esqueceu? Eles são de prata igual os talheres e também lhe renderiam um bom dinheiro. Então o que esse homem contou era verdade? Ele te contou que havia sido dado por mim? Isso mesmo, posso libertá-lo? Mas é claro. Já que tá tudo certo, tô indo. Depois dessa confusão, Jean Valjean seguiu viagem. Mas no final da tarde, quando o sol estava se pondo, decidiu descansar atrás de uma moita. Senhor, minha moeda! Qual é o seu nome? Me chamam de o pequeno Gervais. Suma daqui! Por favor, senhor, devolva minha moeda. Suma daqui já! Gervais! 3 anos se passaram e em uma estalagem chamada O Sargento de Waterloo, administrada pelo casal Thénardier, em um certo dia, uma mulher chamada Fantine pediu que a senhora Thénardier cuidasse de sua filha, chamada Cosette. Dizia que era operária e que seu marido tinha morrido, e que precisava de um emprego, mas não poderia levar a sua filha. A senhora Thénardier aceita, porém Fantine teria que enviar dinheiro todo mês. Ao passar dos anos, a pobre menina acaba virando a criada da casa. Em 1815, chega um homem em Montreuil-sur-Mer. Nesse dia aconteceu um incêndio no conselho municipal, e ele corajosamente se arriscou para salvar 2 crianças, filhas do capitão da guarda municipal. Ele disse que se chamava Madeleine. Seu ato de bravura fez com que fosse conhecido na cidade inteira, o que levou que ninguém pedisse seus documentos. Anos depois, foi nomeado a prefeito, fazendo melhorias na cidade, ajudando os pobres e assim se tornando milionário. O patrão pediu para eu entregar isso para você. Obrigada. Informa que a operária Fantine está despedida por dar um mau exemplo para as outras moças da fábrica por ser uma mãe solteira cuja filha está na cidade de Monterfeino. Como descobriram? Tenho certeza que o prefeito descobriu e pediu para me despedirem. É tudo culpa desse homem tolo. Como vou pagar os aluguéis? E pior, como vou mandar dinheiro para cuidarem da minha filhinha? Na verdade, o Sr. Madeleine não sabia de nada do que estava acontecendo com Fantine, e se soubesse, a ajudaria. Ela recebe uma carta dos Thénardier pedindo mais dinheiro e com urgência. Ela acaba vendendo seu cabelo, seus dentes da frente e até se prostitui para conseguir pagar os Thénardier. Em uma noite na cidade de Montreuil-sur-Mer, na frente de uma cafeteria, havia um grupo de jovens que sempre que uma mulher passava por eles, cochichavam um com os outros sobre ela. Até que Fantine, que estava exausta e com uma aparência horrível, passa por eles. Meu Deus, como é feia. Deveria ficar em casa, escondida. O que você disse, seu escroto? Ei, você! Vamos! Traga 3 soldados e levem essa mulher para a cadeia. Declaro a ela 6 meses de prisão. Senhor
delegado, me perdoe, eu tenho uma filha e preciso mandar dinheiro pra ela. Eu não tive culpa, foi aquele rapaz que me provocou e tacou um papel em mim. Eu sei que perdi a cabeça, eu peço desculpas. Me perdoe, eu imploro. Vamos, eu já falei, são 6 meses de prisão. O que está acontecendo aqui? Então você, o senhor prefeito, o tolo que me colocou na rua, por sua causa eu fui despedida, apenas por ser mãe solteira, e agora eu tenho que fazer de tudo para conseguir mandar dinheiro para minha Cosette que tá em outra cidade. Inspetor Jarvet, solta essa mulher. Então eu estou livre? Muito obrigada. Fantine foi embora, mas antes disso ficou atrás de uma parede, escutando a conversa entre Madeleine e o Inspetor Jarvet. O senhor não está vendo que essa vagabunda está indo embora? Ela insultou o homem de respeito, além de insultar o senhor. Eu estava na praça quando isso aconteceu e eu não ligo de ela ter me insultado, a culpa não é dela. Depois dessa conversa desconfortante para Jarvet, que só tem olhos para as autoridades e não para a consciência, Madeleine se dirigiu para Fantine, que havia escutado todo o falatório dos dois. Fantine, eu não sabia dessa história, e muito menos que você tinha sido despedida por causa disso. Por que não veio falar comigo? Eu teria te ajudado. Por isso te falo que vou trazer sua menininha Cosette para viver junto com você. Me desculpa por você ter passado por tudo isso. Muito obrigada, Sr. Madeleine. Entre. Qual é o problema, Inspetor Jarvet? Senhor prefeito, eu peço que o senhor solicite minha demissão. Eu falhei e devo ser punido. Outro dia o senhor foi injustamente severo comigo. Depois desse acontecimento, eu denunciei à polícia de Paris, como um antigo condenado. Achei que o senhor era um tal de Jean Valjean, porém ele foi encontrado. Falaram que ele vive falando que se chama Champmathieu, e não Jean Valjean. Porém, outros 2 forçados, condenados, reconheceram. E quando recebi essa notícia, fui até lá para verificar. E é verdade. Vou até a Arras amanhã, onde irá acontecer o julgamento. Está bem, mas você não precisa se demitir. Está exagerando no seu próprio castigo. Madeleine percebeu que não poderia deixar outra pessoa pagar por seus erros cometidos no passado. Resolve então ir ao julgamento. Lá ele diz que é o verdadeiro Jean Valjean, mas ninguém acredita. Então foi embora porque ninguém queria o prender. E se quisessem, saberiam onde o encontrar. Depois desse acontecimento, Fantine é internada porque estava com muita tosse. Jean Valjean vai visitá-la, mas nesse dia Jarvet aparece para prendê-lo. Fantine acaba morrendo ao descobrir que Jean Valjean não tinha ido buscar a sua filha e que nem daria de ir buscá-la. Jean Valjean é preso. Em um certo dia, onde estava cumprindo sua pena, ele salva um marinheiro que perdeu o equilíbrio e quase caiu do navio. Mas ao fazer isso, Jean Valjean cai no mar e não encontra o seu corpo e o consideram morto. Certo dia, na cidade de Montfermeil, Cosette sai para pegar água a pedido da senhora Thénardier. Na volta, um homem sai do meio das árvores. Era Jean Valjean. Ele ajuda a menina a levar o balde e quando chega na estalagem, ele compra e adota a menina dos Thénardier. Jean Valjean finalmente havia cumprido a promessa feita a Fantine. Juntos vão para Paris, onde Jean Valjean havia alugado um apartamento chamado Gorbel, onde não seriam encontrados porque era um lugar desabitado, e lá passam tempos tranquilos. Até que um dia ouviram alguém abrir e fechar a porta. Aquilo era estranho, porque ninguém aparecia lá e já estava tarde. Jean Valjean resolve ir embora e quando passam em frente à delegacia, ele avista o inspetor Jarvet. Vão andando depressa até encontrar um convento onde se hospedam. Depois, Jean Valjean arruma outro apartamento para morarem. Um menino chamado Március costuma ir na praça de Luxemburgo, onde sempre vê Cosette e Jean Valjean. Certo dia, ele vê os dois na casa de um dos seus vizinhos e descobre que eles iam armar para Jean Valjean roubando seu dinheiro. Os vizinhos eram a família Thénardier, porém Jean Valjean não tinha os reconhecido. Március resolve informar a polícia até que o inspetor Jarvet chega no local e leva todos à delegacia. Porém, Jean Valjean consegue fugir antes de ser reconhecido pelo inspetor Jarvet. Március descobre onde Cosette mora e deixa uma carta para ela. Você leu a carta que eu deixei no banco? Tá me reconhecendo? Sou eu, o cara que você viu no Jardim de Luxemburgo, faz quase 1 ano. Eu não sabia onde você morava, mas finalmente descobri. Qual é o seu nome? Március. E o seu? Cosette. O que é que você tem? Por que você tá tão triste? Meu pai disse que provavelmente teremos que nos mudar. Talvez para a Inglaterra.
Se eu realmente for, vá também. Eu te passo meu endereço e assim você me encontrará onde eu estiver. Não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Volto daqui 2 dias. Tchau. Oi, vô. Vim aqui te pedir permissão para casar. O quê? Não! Por favor, eu a amo. O pai dela vai levá-la para Inglaterra, por isso precisamos nos casar. Jamais! Tá bom, já que o senhor não quer me ajudar, eu não te peço mais nada. Adeus. Cosette! Cosette! Ela já deve ter ido embora, mas na dúvida vou deixar uma carta, falando que a amo e que vou pra barricada. Prefiro morrer do que viver sem ela. Jean Valjean encontra a carta de Március e vai atrás dele na barricada. Lá ele encontra o inspetor Javert, que estava preso pelos garotos da barricada, e o solta. Március acaba se ferindo e Jean Valjean entra no esgoto para sair do local de forma mais fácil e rápida. Leva Március para a casa de seu avô, onde é tratado. Quando finalmente se recupera e vê o seu avô, ele fala: Pai, eu quero me casar. Não tenho nada contra, meu filho. Você tem minha autorização para se casar com a menina quando quiser. Agora que já estou melhor, posso vê-la? Claro que pode! Március encontra Cosette e a pede em casamento. Se casam e passam a morar na casa do avô de Március. Jean Valjean vai visitar Cosette, mas aos poucos vai parando de ir com frequência até que para definitivamente, chegando ao ponto de nem mais sair de casa porque estava muito fraco. Escreve uma carta para Cosette e ela vai visitá-lo. Depois disso, ele acaba falecendo.